Bom dia, eu me chamo Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Eu quero dar as boas-vindas a você, homem, você, mulher, você, jovem, você, criança. Sejam bem-vindos, bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, abençoe os seus negócios. Que Deus seja o seu abençoador, em nome de Jesus. Eu estou fazendo a obra do Senhor. Se você sentir de Deus, nos ajude. Nos ajude. Dê o like. Inscreva-se no canal e compartilhe com suas amizades, com seus familiares. Hoje eu quero compartilhar um fato muito interessante, muito curioso e muito bonito, que eu aprendi ao longo da minha vida como um homem crente em Cristo Jesus. Você já viu alguma vez algum filme, alguma propaganda, ou na internet, ou livro, revista? Você já viu um pastor de ovelhas carregando ovelha nos seus braços, no seu colo, carregando ovelha nos seus ombros, debaixo do braço? E tem mais ainda. Na medida que ele carrega essa ovelha nos seus braços, ele vai andando e outras ovelhas, outras, vão trançando os seus passos entre as suas pernas. Aquilo me chama a atenção. Aquilo despertou em mim curiosidade. E eu queria saber. Quero compartilhar com você esse fato curioso, interessante e muito bonito, que nos transmite lição. Agora eu quero ler os Salmos. Vou ler o Salmo 23 e depois estarei compartilhando os comentários. O Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o Salmo 23. Segundo os estudiosos, e nós assim acreditamos, esse salmo foi escrito por Davi. Davi, nessa época da sua vida, era o filho caçula de Jessé. Davi, seu pai e seus irmãos são descendentes de Judá. Judá foi o quarto filho de Jacó. Então está aqui o Salmo 23. Agora eu quero compartilhar o fato curioso. Você já viu pastor carregando ovelha nos seus braços, nos seus ombros? Eu já vi. Ele despertava em mim curiosidade. Eu morei em Manaus 5 anos. Morando em Manaus, eu tive a oportunidade dada por Deus de frequentar um seminário teológico. Era um desejo no meu coração.
frequentar um seminário teológico para aprender mais da palavra do Senhor. E lá, frequentando o seminário teológico, eu tive a oportunidade de dispor de uma biblioteca. Então eu frequentava a biblioteca do seminário. E lá eu li muitos livros que falavam da cultura do povo judeu, do seu modo de vida, do seu padrão de vida. E lá então eu fui aprender a respeito dos pastores de ovelhas. Então eles dizem, os historiadores, que o pastor de ovelha, ele conhece o seu rebanho. Eles dizem que o pastor conhece o seu rebanho, ovelha por ovelha, ele conhece. E chega a dar nome às suas ovelhas. Então o pastor conhece as suas ovelhas, cada uma delas, e chega a dar nome para as suas ovelhas. E diz que chama as suas ovelhas por nome. Quer ver algo muito bonito? Escute o que eu vou ler agora. Jesus Cristo, o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos. Está escrito no capítulo 10 do livro de João. João escreveu no seu evangelho, no capítulo 10, eu vou ler 2 versos. João 10, verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o bom pastor. Jesus Cristo falando. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus Cristo falando que ele é o bom pastor e ele dá vida pelas suas ovelhas. Qual o papel do pastor? Proteger o rebanho. Livrar as ovelhas dos predadores. Ele protege o seu rebanho. Verso 14, Jesus Cristo ainda falando. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Está vendo? E das minhas ovelhas sou conhecido. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Então, quando os historiadores dizem que os pastores de ovelha conhecem as suas ovelhas, o Senhor Jesus Cristo está falando que ele é o bom pastor e ele conhece as suas ovelhas. Bem, eu quero passar agora a questão da ilustração. Por que o pastor carrega a ovelha nos seus ombros, nos seus braços, no seu colo, debaixo do braço? E outras ovelhas ficam trançando na medida que ele vai caminhando. Os historiadores, eles dizem que o pastor ele é muito zeloso, muito cuidadoso com o rebanho de ovelhas. E ele observa todo o seu rebanho. E quando ele vê uma ovelha saltitando muito, muito agitada, correndo muito de um lado para o outro, inquieta, ele tem uma preocupação com essa ovelha. Porque essa ovelha, de repente, na sua correria, na sua agitação, pode escapar da vista do pastor e o predador está pronto para abatê-la. O que é que o pastor faz? O pastor, com muito conhecimento, com muito carinho, com muito amor, ele pega essa ovelha, pega a sua ovelha e com conhecimento, ele vai em uma das patas dianteiras e desloca a pata.
ele desloca a pata da ovelha. A partir daí, a ovelha fica impossibilitada de andar. Não tem como ela andar. O que é que acontece? Ele, passa a carregar essa ovelha. Passa a carregar essa ovelha. Então, quando ele para descansar, o que é que ele faz? Ele procura uma sombra, a melhor sombra para colocar essa ovelha. O carinho, o cuidado que o pastor tem. Ele sabe que ela está impossibilitada de andar nas suas patas. Então ele procura uma sombra, a melhor sombra, e coloca a ovelha. Vai no ribeiro e busca água cristalina, água límpida, fresquinha, e traz numa vasilha para a ovelha. A ovelha bebe da mão do seu pastor água limpinha, água fresca. Ele vai no campo, o pastor vai no campo e colhe grama verdejante, viçosa, atrativa. Ele colhe essa grama e traz para essa ovelha. A ovelha, então, impossibilitada de andar, ela desfruta dos ombros do pastor, da água límpida que o pastor traz, da grama verdejante que o pastor traz e de uma sombra. Então, a ovelha desfruta de todos esses benefícios, todas essas bênçãos, durante alguns dias. Feito isso, passados alguns dias, ele faz retornar a pata. Ele vai na pata da ovelha e retorna, recoloca a pata da ovelha e solta a ovelha. A partir daí, o que é que acontece? A ovelha não quer ficar longe do seu pastor. Exatamente. A ovelha não quer ficar longe do seu pastor. Se acostumou com o tratamento do pastor, se acostumou com o carinho do pastor, se acostumou com o cheiro do pastor, se acostumou com a voz do pastor. Então, quando o pastor vai, ela vai, fica trançando nas pernas do pastor. E eu aprendi isso. O que é que diz o Salmo 1? O Salmo 23, verso 1. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Verso 2. Deitar-me faz em vez de espaços. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Representa aqui o carinho do pastor. A tratativa que o pastor tem para com a sua ovelha. Exatamente. O ensinamento aqui para nós, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor. Se você está precisando de alguma resposta, se você está precisando de alguma solução, de algum problema na sua vida, eu te recomendo, vá falar com o seu pastor, vá falar com o Senhor Jesus, não importa, vá falar com o Senhor, vá falar com Deus. O Senhor Jesus Cristo nos ensina, entra no seu quarto
E no silêncio do seu quarto, você fala com Ele. Fale com Deus. Pode falar com Deus. Diga como estão os seus sentimentos, as suas emoções. Diga como estão os seus pensamentos. Diga para Ele do que você precisa dele. Eu não estou aqui falando para você procurar pastor, padre, governador, deputado. Não. Eu estou aqui falando para você buscar a Deus. A coisa mais fácil que tem é falar com Deus. Você sabia disso? A coisa mais fácil que tem é falar com Deus. Deus vai te ouvir. Não importa a sua coisa, Deus vai te ouvir. Sabe por que Ele vai te ouvir? Porque Ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele conhece o seu interior, conhece o que está no seu coração, Ele conhece o que está na sua alma. Vá falar com Deus. Entre no seu quarto e no silêncio converse com Ele. A minha recomendação a você: deixe o pastor cuidar de você. Assim como esse pastor cuida da ovelha, traga isso para a sua vida. Deus vai cuidar de você. Procure o Senhor. Procure o Senhor. Ele te ama. Só para você. Ele te ama. Ele sabe do que você precisa. Amém? O Senhor é o meu pastor. Nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor é o meu pastor. Nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor é o meu pastor. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe. Busque o seu pastor. Ele vai te ajudar. Ele é teu abençoador. Em nome de Jesus.